bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Espero que esteja tudo bem por aí. Nós neste podcast vamos abordar como é que foi a situação desde que a pandemia começou, como é que as nossas famílias e nós mesmos reagimos, como é que tudo se passou e se está tudo dentro dos eixos agora. Exatamente. Vamos falar um bocadinho sobre o que é que o Covid influenciou na vida de cada um, Sim. situações assim diferentes. Desde o começo até agora, como é que nós reagimos ao primeiro impacto e como é que está a ser agora? Exatamente. Então, posso começar por dar o meu testemunho. Quando começou isto do Covid, sinceramente eu não achava que fosse uma coisa assim tão importante. Algo que fosse alarmante. Exatamente. Comecei por... Muita gente pensava que era tipo só uma gripezinha. Exato. Aliás, que, por exemplo, eu estive no Carnaval do Bar e passado umas semanas até ao bar fechou, porque foi o principal foco, o primeiro foco, acho que foi lá. Sim. E na altura nem sequer tive medo de ir para essas coisas, mesmo sabendo que já existia essa parte do Covid assim. No início, acho que nem eu, nem nenhum de vós tinha tipo... Não sei, já não partilho da mesma opinião. Porque desde o início achavas que ia ser... Não, porque, por exemplo, quando surgiu os primeiros casos, e quando houve até aqui o primeiro caso, o Carnaval até mais para o final de fevereiro, o primeiro caso foi no início de março, eu lembro que estava assim com muito mais medo. Eu até dizia que se houvesse um caso aqui no Conselho que não vinha para a escola. Ficava fechado em casa. Exatamente. Sempre com aquele medo. Não, por acaso, eu acho que aqui em Portugal, como foi um dos últimos países a que o vírus chegou, acabámos por saber muito mais do que é que aquilo podia causar na nossa vida e, e quais eram as consequências gerais que poderia trazer ao país. Sim. Por isso é que eu acho que quando houve o próprio começaram a aparecer casos, o pessoal já sabia muito o que ia acontecer, já estava mais preocupado, não levava assim tão na brincadeira como certos países que foram atingidos principalmente. Sim, mas também, o primeiro caso oficial, eu acho é que se calhar já tinham havido casos, mas não eram oficiais, não se tinha feito o teste para realmente saber que era um caso positivo de Covid, pronto. Exatamente, e na primeira onda da pandemia, eu acho que Portugal ficou confinado e nós já não saímos de casa durante 2-3 meses, uma coisa assim. Acho que isso foi, pelo menos para mim, foi uma mudança na minha vida muito, muito repentina e que não estava à espera. E nós fomos para... No início sabia-se muito pouco sobre esta pandemia, porque nós fomos para casa com 1.500 casos diários, agora tínhamos 5.000 e continuava tudo a funcionar normalmente. 1.500 casos, se calhar até foi menos. Sim, acho na que altura. 1.300. Na altura, no início, foram cerca de 300 quando nós já estávamos em casa, depois é que acabou por evoluir. Por dia, certo? Sim. Okay. Só que na altura nós já achávamos muito, claro que é muito, causa danos na vida de muitas famílias e Deus as abençoe, mas... Sim, mas aí nós não tínhamos bem a noção da escala a que iria chegar. Exato, porque antes nós tivemos 2 casos, já era o fim do mundo, agora temos imensos casos em nível mundial e tudo e já estamos mais consciencializados, não é? Também vamos aprendendo ao longo do tempo, vamos para os cientistas e tudo, era uma coisa nova, nunca tinha surgido algo tão... A minha principal preocupação, e de muitas pessoas, tanto daqui dos meus colegas e aposto da maior parte da gente, é a família, a gente mais idosa. Exato. Nossos avós, principalmente. E a gente que às vezes tem problemas respiratórios, problemas cardíacos, problemas de saúde crónicos que poderão levar a um agravamento devido a apanharem... As pessoas são de risco, não é? As pessoas que são de risco. Exatamente. Eu acho que, felizmente, nenhum membro das nossas famílias teve com Covid. Não, nenhum de nós teve, nem sequer nós tivemos perto. Felizmente. É sim. Passámos sempre ao lado da bala. Acho que não. Mas isso também é uma questão... eu se calhar já tive e não sei que tive, porque há pessoas assintomáticas. Nós também pode-nos ter ocorrido isso. Podemos ter e não sabemos, não é? E comparando a situação, por exemplo, que estamos a viver agora, do que estávamos a viver há meses atrás, aquilo que é o nosso medo e a nossa capacidade de lidar com uma situação destas está muito melhor. Eu falo por mim. Eu se apanhasse, sei que isso não ia ser a pior coisa do mundo, ia-me afetar mais, assim como o Rola falou, no facto de eu ter medo de passar isso para os meus familiares e de afetar os meus familiares. Acho que era mais por aí. Não era tanto por mim. Mandar a espalhar o vírus. Exatamente, porque temos também ter um bocadinho a consciência de que vivemos numa sociedade e que não podemos ser só nós olhar só para nós. Sim, não é só para nós. Já agora, deixem-me mudar assim, dentro deste assunto, mudar assim um bocado o foco. Como é que foram
agora para vocês, individualmente, como é que foram para vocês as aulas online quando tivemos de sair aqui da escola? Já, também foi outra questão. Opa, para mim as aulas online correram 5 estrelas. Sinto é que, pelo menos para nós, foi preciso muito mais trabalho do que aquilo que nós estávamos a ter quando andávamos na escola. Eu acho que a carga... Não só da nossa parte, mas como da parte dos professores que Sim, tiveram de trabalhar quase o dobro ou o triplo para acompanhar todos os alunos a todo Sim, momento. apesar das horas serem as mesmas. exato, o trabalho duplicou. Sim, porque depois também nas aulas online acontecem sempre imprevistos, porque ou falha a internet, ou não tens luz, ou o computador não funciona, ou isto ou aquilo. Não é a mesma coisa que estás na sala de aula. Ou aos conhecidos trolls. Né? E podemos ver por aqui a nossa transmissão, aquilo que nós queremos passar para quem nos está a ouvir, está a ser afetado pelo uso da máscara. Nós temos o Covid a influenciar-nos até aqui. Claro. Eu imagino para os professores e para outras pessoas que estão no ramo da comunicação que têm que falar para uma plateia ou têm que falar para ouvintes e não conseguem transmitir a mensagem da melhor forma porque têm alguma coisa a tapar a cara ou a tapar o som, coisas assim. Sim, mas também isso aí é porque a máscara, eu tenho que usar máscara, mas também é para o próprio bem. Claro, lá está. É um bem, neste momento é um bem essencial. Não sai de Exato. casa sem a carteira, sem as chaves e sem a máscara. Exato. Hoje em dia a máscara é mais, se calhar é mais Importante. importante que o telemóvel. Exatamente. E deixa-me fazer uma reparo também, para responder à pergunta do Exatamente. Miguel. Na minha opinião, eu acho que as aulas à distância, online, a meu ver, eu não gostei muito não é que o método de ensino fosse mau, porque o colégio tem boas condições e... Sim, há escolas que não têm as condições Sim, que nós sim, temos. exatamente. Proporcionou sempre E nós tivemos aquelas... sempre muita sorte. Exato, proporcionou sempre aquelas condições de topo para garantir que os alunos andavam no mesmo comboio, mas é um trabalho muito diferente, muito mais difícil, eu acho. E eu concordo com o Tiago, que eu acho que os professores não conseguiram chegar tanto aos alunos todos. Eu nisso aí não concordo muito, porque sempre tens dúvidas, pá, os professores fazem aquele esforço para ficar, às vezes até depois das aulas, no intervalo, no espaço de intervalo, mesmo estando em casa, havia intervalos, fazem sempre esse esforço. Mas o meu perceber, a minha atenção, o meu foco durante as aulas não era aquele, Não é a era o mesma ideal. coisa. Não é a mesma coisa ter a envolvência de uma sala e de uma turma, não é? Sim, eu sou da Chegou mesma ao opinião. Chegando ao final do tempo que já a tua consideração não é a mesma no início, porque tu estás na aula, é diferente, pessoa bem à tua beira e tal. E Ali depois, não. E tu estás todo dia no mesmo sítio, acaba por ser mais E cansativo não é do que só, propriamente exatamente. estar na escola. E tu não não- é só, depois chega, por exemplo, estás a ter a aula, chega ao teu pai, tu olhas, a professora está a falar uma coisa importante, Exato, já passa. perdeu. Às Exato, vezes há e- distrações em casa que nós não estamos a contar que na sala de aula não Exato, existem. na minha casa há sempre a minha mãe que passa, ou o meu pai, ou há isto, aquilo, um barulho de um carro, ou passa alguém, ou isto. Lá Há está, sempre são coisas situações diferentes. exteriores, que numa sala de aula não há. Pois, eu sei de exemplos de escolas que neste momento estão a ser muito afetadas pelo Covid, e se calhar algumas, ou até se fala que a maior parte dos alunos estão em casa. Na nossa escola isso não aconteceu e por mim poderia ficar assim até ao final da pandemia, porque eu, falando por mim, e acho que falo por vocês também, ter aulas aqui na escola, para nós, apesar das aulas em casa terem corrido bem e termos obtido bons resultados, acho que é muito melhor estarmos na sala de aula, ter o contacto direto com os Mas professores. não há comparação. Aqui, Pois. agora, nós notámos completamente a diferença mal começou o ano, este 12º para nós, que é completamente diferente dos últimos meses que tivemos em aulas online. Exato, porque aquilo que nós passamos naqueles 2, 3 meses que estivemos em casa, uma coisa que eu senti muito mesmo falta foi o contacto humano. Exato, a convivência com os simplesmente a colegas. convivência Estamos com- agora, por exemplo. Exatamente. O que nós estamos a fazer agora, eu não conseguia ter em casa. Há agora plataformas como o Discord, o Zoom, que dá para fazer chamada e tudo. E eu falo por mim, não é a mesma coisa. Isto é o mesmo que nós estarmos aqui a fazer este programa, estamos a conviver entre nós numa conversa entre amigos, no fundo, e que está depois a ser passado aos nossos ouvintes, mas eles não estão a ter o contacto que nós estamos a ter entre nós aqui. Eu acho que isso é o sempre principal de uma conversa e eu acho que dá afinidade entre as pessoas. E o Covid veio tirar um bocadinho Pois, isso. porque depois tantas horas ao computador a ter aulas, já não queres estar mais ao computador a estar a falar com mais ninguém, Queremos queres estar Coisa na vida. a dormir ou fazer qualquer coisa. Pronto. Pronto, uma coisa que também queria dizer é que nós também fomos apanhados de veio o Covid, depois voltámos às aulas em maio. E foi a questão dos exames. Foi uma situação também nova a nível dos exames nacionais. Porque Porque, decidimos ter sequer. exatamente, porque os exames foram adiados, que nunca tal coisa se viu, e tiveram que ser mudados, mesmo a estrutura do exame
a modo como o exame foi realizado e tudo mais. Isto que trouxe coisas boas e coisas más. Exato. Porque, se formos a ver, as médias das universidades subiram quase todas por causa disso. Por causa da estrutura do exame. Mas também, por outro lado, a estrutura que o exame teve beneficiou em muitos alunos que tinham sido afetados por isto do Covid. Porque, lá está, o ensino não foi o mesmo o ano passado. Claro. Nem este ano está a ser, quanto mais o ano passado. E este ano ainda se assemelha. Exato, neste ano assemelha-se muito. Há sempre aquela falta de comunicação, como já falámos, mas opa, Exato. são coisas que temos que lidar. Sim. Em suma, temos muito a agradecer aos nossos professores que tiveram toda a paciência do mundo para saber lidar com a situação online, Sim. mesmo tendo às vezes algumas situações de troll por parte de alguns alunos. convite de estranhos para arruinar uma aula. Mas isso são situações que Sim, acontecem. era isso que eu ia dizer. Um caso Houve muito. um caso conhecido que até... Houve um caso Exatamente, famoso, não é? que até Nas passou nas notícias. notícias e tudo. E alunos que até maltratavam professores Pois, e tudo. aquilo que é a Vai nossa lá. realidade nesta escola, eu acho que em nada se assemelha àquilo que se passa em muitas outras Exato, escolas. porque nós vivemos dentro desta realidade, mas noutras escolas há outra realidade da Exatamente. própria escola. Pronto, e nós agora estamos a colocar esta parte do Covid e o que é que ele afetou da escola e na nossa vida pessoal. O que é que isso influenciou mais na vossa vida? É assim, eu olho para a máscara como um utensílio e Sim. não me aflige muito. Por acaso é uma coisa que eu uso, pá, às vezes, pronto, uma pessoa não se sente-se assim com o rosto mais quente, assim, a querer ar fresco e pronto. Às vezes... Parece que não, mas a máscara dificulta um bocado a respiração. Eu Sim, inicialmente sim. Ao fim de muito tempo, sim, mas se for uma... Acho que duas chegamos a um horinhas- ponto que já nos Sim, habituamos. mas ao Sim, início. eu agora neste momento há situações em que posso estar sem máscara e nem sequer atiro porque nem sequer reparo. Mas inicialmente fazia-me confusão, eu tinha de estar bastantes vezes a baixar e respirar um bocadinho para... Quando nós voltámos para às aulas, habituar. eu nunca tinha andado de máscara. Foi Se bem ser um esta bocado- situação. A adaptação foi um bocadinho complicada. Mas Mas- hoje em dia já o maior, Então, a para maioria os do pessoal está todo Para os habituado. professores também que foi pior, que eles estar a falar para uma turma Tinham de 30 estar alunos. horas e horas a falar. Não, mas lá está, foi como, por exemplo, no verão nós falávamos entre nós, os 4 que estão aqui, sem máscara, quando a pandemia estava muito mais calma. E agora estamos aqui e mesmo entre nós temos que ter o cuidado de ter a máscara e eu acho que isso é o principal fator que afetou Por acaso, neste momento. este verão até me. Tu tocaste no ponto do verão, este verão até me surpreendeu pela positiva, porque Sim, eu pensei também. que eu não podia ter para mim e não vou poder ir à praia, não vou poder fazer isto, não vou poder fazer aquilo, e até poder ir à praia, estar com alguns amigos meus. Vamos ir Sempre à com praia, algumas restrições, no com fundo, mas- algumas restrições, mas pude ir à praia, pude fazer a minha vida normal dentro desta Das situação. limitações. Sim. E tu estavas a dizer que a pandemia esteve num ponto mais baixo, mas também não tenho certeza disso, não é? Os casos que são, Sim, lá está. que vêm a público, que estão confirmados com Covid-19, não quer dizer que seja... Sim, Isso mas é uma também- Mas coisa- eu também acredito que Não no é, verão Sim, mas a eu também própria digo que no pandemia verão, tenha por acalmado. causa um pouco. da temperatura, a propagação do vírus e tudo ia ser muito Isso menor. são coisas Alterou-se, científicas que, provavelmente. se nem os cientistas sabem neste momento e podem dar 100% de certeza daquilo que está a acontecer, nós não podemos. Eu falo pela minha experiência, não é? Nós dizemos Claro, aquilo claro. que ouvimos de pessoas que estudam sobre isto. É aquilo Exatamente. que nós dizemos. Não... Eu vou lidando com uma pandemia conforme aquilo que vai sair Pessoas que e certamente aquilo que eu escolho percebem mais. acreditar. Pessoas que certamente percebem mais do que nós, porque andaram, têm mais anos De estudo, de estudo sim. que nós de vida. Sim, isso é verdade. Pois. Mas mesmo durante a própria quarentena que houve a nível mundial, a comunidade a nível mundial online arranjou sempre maneiras de Sim. se manter Sim, distraída. claro, e Uma- nós vemos por uma algumas coisa- iniciativas que tivemos mesmo entre amigos e também a escola teve algumas em que tentámos ao máximo nos manter em contacto. Dando sempre com as devidas precauções. Sim, não, mas eu agora estou a falar mesmo em tempo que estávamos em casa. Exatamente. Ah, ok. Aquilo da aproximação que nós tínhamos uns com os outros. Eu Aproximação acho que nunca virtual. perdemos isso. Nunca houve. Sim, nunca deixei de falar com os meus amigos, mas Há sempre. Não, é sempre diferente. é sempre diferente, mas há sempre forma de comunicar. Discord, Sim. TeamSpeak, Skype, qualquer maneira. Zoom. Sim. Pronto, agora, queríamos colocar uma questão que é o facto de Pois eu termos queria- a notícia. Depois eu queria dizer uma coisa, mas faz tu a pergunta. Sim, pronto. O facto de agora sabermos e recebermos a notícia, principalmente eu com alguma felicidade,
de que existem já algumas vacinas que vão ser usadas Distribuídas. e distribuídas para o controle desta Mas doença. não sabemos quais é que são. Tu dizes que estás Aquilo que feliz, mas acontece a longo todos prazo. nós estamos felizes. Sim, todos nós porque estamos queremos ver felizes, livres desta, Claro, desta claro, situação. Claro. mas lá está. Eu sou da opinião que a vacina vem controlar e eu não sou uma das pessoas que tem medo, que eu sei que existe e com algum fundamento pessoas que ainda têm algum receio a tomar a Sei que a vacina. vacina antes de vir para o público Pois, é passar é- por várias fases de Nós, teste. nós Sim, lá neste está. momento não sabemos, na maioria das vacinas, o que é que acontece a longo prazo. Não é? Não Sim, sabemos. tudo bem, mas eu também não, eu acho Temos que confiar na comunidade científica. Temos nós, que confiar, correto? nós também temos duas opções, no fundo, ou a continuar a viver em tempo pandémico e com estas restrições todas e se calhar a doença descontrolada como está neste momento, ou então temos a oportunidade de meter em uso uma vacina que pode, se calhar com maior probabilidade, vir acalmar aquilo que é o panorama mundial da pandemia. Exato. Sim, exatamente. Muita gente, já ouvimos na televisão e tudo, que eles referem-se a essas vacinas como a luz ao fundo do túnel, como estavas a falar agora. Sim, porque, pronto, o que eu ia dizer há bocado. Isto aqui estamos a falar da aula online. Isto aqui do online também veio as empresas terem outra perspectiva, porque Exatamente. por causa do trabalho online e tudo, que as empresas, que as pessoas que pudessem faziam... Abriu outras perspectivas Exato, para as o teletrabalho. Pessoas que faziam teletrabalho. Por exemplo, as vendas online dispararam para os 300%, lá o que é que foi, é Exatamente. muito. E assim como o nosso podcast surgiu agora, o nosso foi, por acaso, por um trabalho da escola, mas eu acredito que muita gente tenha começado a criar conteúdo digital de uma forma de escapar e de ganhar um hábito, um hobby, neste caso, à pandemia. Sim. Trouxe coisas más, mas acabou Trouxe por outras trazer coisas boas também. Sim, mas eu acho que foram mais as coisas más do que as Sim, boas. sim, As coisas sim. mais envolve, Claro. em alguns casos, Morte. A saúde e É a exatamente. vida de pessoas. Aquilo, aquilo que eu tenho mais preocupação neste momento, até, independentemente de ter familiares ou não, eu acho que na saúde, os médicos, os enfermeiros que estão na linha da frente de combate a esta São pandemia os são as pessoas que estão a sofrer mais com isto. Mas são os terríveis. Para eles são... Há médicos que trabalham É preciso 18 ter- horas por dia em Exatamente. intensa atividade, nos cuidados intensivos, na linha da frente, a lidar com o vírus diariamente. E a pôr não o é seu vida em fácil. risco também. Claro. Pois nós- E eles também têm familiares em casa. Os nossos tal como ouvintes, nós. claro que entre todos os nossos ouvintes deve haver alguns que têm familiares que estão nessa linha da frente e eu acredito que para eles, esta conversa que estamos a ter agora sobre isso, sobre essas coisas, eles conseguem ter alguns pontos de contacto e noutros casos se calhar não têm a mesma opinião que nós, porque vivem mais diretamente com aquilo que é a realidade. Nós, felizmente, não estamos afetados a 100% por aquilo que é a força da pandemia. Sim, porque nós, Por causa deles combaterem Exatamente, por diariamente. causa Sim, deles estarem lá para combater. porque nós andamos com uma máscara, às vezes já nos queixamos, mas os médicos que estão nos cuidados intensivos andam com as máscaras, aqueles fatos, E tem que Duas trocar, ou três, cinzeira, está sempre a trocar, tem que estar óculos, ter um a cuidado lidar com pessoas constante. com a vida e com a morte. que há fazer pessoas que- turnos de dias. que há pessoas que infelizmente morrem, eles têm que lidar com essa situação, não é? Exatamente, não deve ser fácil. Claro. Eu não tinha estômago para isso. Os militares de 2020. É uma guerra sem armas de fogo. Exatamente. É uma guerra, pronto, é outro tipo de guerra. É uma guerra sem armas de fogo. E acho que conversámos e demos as nossas opiniões. Acho Sobre que- isto do Covid, sim. Para um primeiro programa sobre este tema, acho que está Sim. bom. Acho que é mais ou menos estas as nossas opiniões que queremos deixar. Sim, Sim, mas- a maior das sortes a quem precisar. Sim, mas também reforçou uma vez mais que o que nós falamos é baseado Exatamente, na nossa na nossa experiência. opinião. na nossa experiência e do que Temos nós a- ouvimos sobre os Exatamente. especialistas. Aqui temos todos 17 anos, não sabemos nada da vida. não é? Pronto, exatamente, porque neste tema depois vamos fazer a tal entrevista à doutora Joana, que é alguém que gera esta instituição, uma instituição neste tempo pandémico, e depois também vamos querer fazer uma entrevista, e entretanto surge, com um doutor, um oncologista, que está a lidar um bocadinho com a medicina neste tempo de Covid, e vai ser um dos aspectos fundamentais da nossa entrevista. E também uma coisa que eu queria dizer é que, por exemplo, também tem vindo o conhecimento dos cientistas tem vindo a evoluir ao longo da pandemia, porque ao primeiro Exatamente. a máscara era utilizada, dizia-se que era só bom para pessoas que tinham Covid, porque as outras que não estavam infectadas que E nem agora deviam de vemos que utilizar. não. Depois veio-se a descobrir que E agora, toda a passado gente tinha que- do tempo que afinal a máscara É é uma boa importante. forma de proteção, é importante. Vai ser
adquirir sempre conhecimento ao longo do tempo. Claro. Ficamos com esta ideia então, que o Covid ainda é uma coisa que está em andamento, Ainda é uma ainda realidade sabemos muito Que pouco nos afeta. e é uma realidade que infelizmente ainda vai ficar por algum tempo. Temos as nossas opiniões, se calhar daqui a alguns meses ou dias as nossas opiniões mudam. Esperemos que agora com a vacina, que é este tema que falámos, que alivie um bocadinho a pressão, principalmente sobre aqueles que estão na linha da frente, não tanto sobre nós ainda, só numa segunda fase. Até porque, por exemplo, os hospitais são afetados, mas não é só afetados para quem tem Covid. Outras pessoas também têm outros problemas que queiram Exatamente. ser Muitas operados. doenças Assim. foram deixadas de lado. Exatamente. Se nós quiséssemos, poderíamos continuar neste tema por 2, 3 horas. Mas eu acho que por agora está bom. Agora está. Ora bem, damos por terminado Esperamos que tenham então. gostado. Se Sim. quiserem ver mais, estejam atentos para o nosso próximo episódio, em que iremos falar com a diretora do nosso colégio Sim. sobre como é gerir uma organização tão grande como a nossa em termo pandémico, não é? Exato. E uma vez mais, também sigam lá a nossa página do Instagram E as plataformas do YouTube e Spotify. e Spotify, e pronto. Onde aparece lá o nosso conteúdo e podem estar Isso. sempre atentos. E divulguem. E nós também vamos, quando as conversas forem lançadas, nós vamos Vamos sempre... colocar isso nas nossas redes sociais. Exato, Deixem também ideias de conversas para Exato. nós Exatamente. termos uma nossa Muito obrigado, até à próxima. Até à Até à próxima. próxima.